Bem. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube e você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV, também pela Alexa. Só dá o comando Alexa, ouvir Folha FM. E em todos os aplicativos de rádio, né? Você pode acompanhar aí a programação da Folha FM 24 horas por dia. Muita música e informação. São 7h09 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa este Folha no Ar de hoje com a previsão do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tem previsão de tempo mudando a partir de hoje na nossa região. A chegada de um ciclone extratropical nas regiões sul e sudeste, né, e sudeste do país, interferem aqui, claro, estamos na região sudeste, então traz aí o tempo, virada de tempo para Campos. Para hoje, inclusive, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê a probabilidade de chuva em 85%. Com essa probabilidade alta, sempre chove. Só preciso conferir aqui o horário da chuva. Em média, a partir das 17 horas aqui em Campos. Então, tem chuva, mas é mais para o final do dia. A máxima para hoje é de 32 graus, a mínima de 23, agora faz 25 graus aqui na região. Sábado e domingo também tem previsão de chuva nessa mesma probabilidade, em torno de 70% a 80%. 7h11 em Campos. No programa de hoje, a gente chegou a anunciar ontem o convidado Caio Viana,
né, deputado federal, suplente como deputado federal, né, no cargo, estaria aqui hoje, mas em função justamente do falecimento do seu pai, que seria um dos temas dessa conversa. Mas ontem a gente conversava, eu e a Aloysio, conversávamos sobre esse fato, e é aquela história, às vezes no calor ali do convite, na hora, né, o Caio tem aceitado e estaria aqui com a gente presencial, mas é aquela coisa, né, a perda é tão grande que a ficha não cai na hora, a gente não percebe isso, e aí, né, provável que essa ficha tenha caído mais depois e mais para frente um pouco, e ele então, né, ligou lamentando muito, mas que não teria condições de estar aqui hoje. Quero entender que seja isso, naturalmente, né, e se for justificadíssimo, não há problema, mas pedimos desculpas aí à nossa audiência, pedimos desculpas a você que nos acompanha e seguimos. E hoje vamos fazer essa edição do programa com um painel aqui político, debatendo movimentos políticos importantes em Campos. É uma reunião que teremos na segunda-feira aqui, movimentando essa política. O Aloysio trouxe essa semana, em primeira mão, a informação de bastidor que ele teve e depois a confirmação de que segunda-feira, 10h30 da manhã, Vladimir convocou aí por mensagem e também por telefonema, enfim, a todo o seu grupo para se reunir às 10h30 da manhã na prefeitura, na sede, lá no SESEC, todos os secretários, para tratar de assuntos, né, pertinentes aí a esse grupo de políticos e secretários. Então, às 10h30 da manhã, essa reunião, qual o desfecho, quais as informações, o que podemos antecipar aqui, né? Então, e que o Aloysio tem de informação aí que pode antecipar, como é que fica, para que de fato vai acontecer essa reunião. Então, a gente fala sobre isso. Tem um outro movimento também importante, que é com relação ao estado do Rio. Nós teremos 2 eleições, muito provavelmente esse ano. Chegaram até a anunciar ontem, temporariamente, interinamente, né, o governador vai fazer uma viagem, vai sair agora, e o Delaroli, que é o presidente interino da Assembleia, assumiria. Não, mas não pode. Legalmente ele não pode, né? Ele não é o presidente da Assembleia de fato, é interino, porque o Rodrigo foi afastado, e quem vai assumir é sim o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, Ricardo Couto, caso o governador saia agora por algum motivo. E lá em 4 de abril, se ele se afastar de fato, aí sim, para ser candidato, o presidente do Tribunal de Justiça assume e convoca uma eleição indireta, ou seja, a população não participa. Quem escolhe esse governador aí para ficar 8 meses no mandato é a Assembleia Legislativa, são os deputados, 70 deputados do estado aí. Vamos falar sobre isso também, porque tem um outro movimento. A princípio seriam 3 candidatos: Rogério Lisboa, Michione e o secretário, né, de assuntos parlamentares do governo federal, Siciliano, que teria saído dessa corrida. Essa notícia chegou ontem para a gente. Quero pedir ao Aloysio também para detalhar isso. E, sim, deixa eu só trazer aqui, peraí, deixa eu abrir seu canal aqui, Aloysio, por favor. Pois não. É Douglas Ruas. Ah, tá. Rogério Lisboa, que pode ser vice de Paz. Ah, perdão. Douglas Ruas, que é sim. Era o terceiro nome na disputa do mandato de governo do Tampão. Douglas Ruas. Perfeito. Não, a confusão foi feita realmente, de fato, aqui por mim, desculpa. Douglas Ruas. Tá retificado, então, corrigido, vamos em frente. E, por fim, vou pedir a você, Aloysio, para analisar, na minha visão, o maior movimento dos últimos dias na política nacional, que foi
a chegada do Caiado no PSD de Kassab, que diz que o partido nem é direita nem esquerda, é de centro, que tem lá já o Ratinho Júnior, que é do Paraná, que é o primeiro exatamente nessa ordem, o primeiro a chegar no PSD desses três foi o Ratinho Júnior, governador do Paraná, depois chegou o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e agora chega o Caiado, governador de Goiás, que são três nomes que podem concorrer a candidato a presidente da República. Como é que fica esse movimento? Como é que é essa chegada de Caiado? É uma batida de martelo de que, de fato, Tarcísio não vem mais candidato e que vai ser mesmo o Flávio? E aí vamos ter de novo aquela polarização Lula-Bolsonaro? Porque o Flávio é o puro sangue do Bolsonaro e do bolsonarismo. Tem um caminhão de perguntas aqui para você, Luiz. E por que não surge uma terceira via no país com a força de Eduardo Campos desde 2014? Porque em 2018 nós tivemos o que é o vice hoje, o Alckmin, performando aí ridiculamente com 4%, muito ruim. Isso 2018. 2022, a que performou melhor um pouco foi a Simone Tebet, mas também não muito mais do que isso. Em 2014, Eduardo Campos vinha furando a bolha da polarização Lula-PSDB. Lula-PSDB em 2014. Você que amanheceu bem, fazer aí uma análise de todos esses detalhes aí, eu vou pedir você daqui a pouco, Luiz. São 7... Hã? Amanheceu bem? Amanheceu bem cansado. Vamos lá. E aí a gente vai trazer a sua análise, fazer esse esforço, esse exercício aí de memória e de informação pro ouvinte ficar antenado, acompanhando o movimento, porque assim, nós estamos aí há 8 meses da eleição, o brasileiro só vai se ligar na eleição lá no final de agosto, setembro, outubro, setembro, por aí assim. Cara, não é bem assim. Até por conta da eleição de deputado estadual e deputado federal, já tem uma movimentação dos candidatos ou dos pré-candidatos que acaba influenciando também o eleitor a participar, acompanhar um pouco mais. E, cara, na minha opinião, e aí eu não tenho número sobre isso, existe hoje uma mudança de perfil do eleitorado brasileiro bem interessante. Tem um eleitorado novo surgindo aí, tem uma garotada talvez, sei lá, mais interessada em política, enfim. Vamos ver esse retrato de momento. E tem a última pesquisa também, né, Aloysio, a Atlas Intel, que você fez aí com os números, que traz um movimento interessante, uma mexida aí nos pontos do Bolsonaro, né, do Flávio Bolsonaro, que teve crescimento. Então a gente analisa tudo isso. Mas, sempre, na verdade, é Paraná. Ontem não tive tempo de analisar ela, mas Paraná foi que saiu ontem. Paraná aqui em algum lugar hoje também. Mas você não fez ainda, né? Não. Mas O dia ontem foi muito corrido. Imagino. E aí, eu nem comentei, mas eu vi ela por aqui, sim, em algum portal desse de informação aqui, e falei, a Luísa não fez, não deu tempo, então nem vou comentar, mas é isso. Mas essa aí, então, a última, né? Depois da Atlas Intel. Bom, aqui, segurei, 7 horas e 20 minutos, vamos lá, rapidamente, abrir aqui com as manchetes de hoje do portal folha1.com.br. Hoje é sexta-feira, 30 de janeiro de 2026, no portal Folha 1, em destaque aqui, para você que acompanha o Folha no Ar, tem neste momento aqui, só lembrando, você que está acompanhando a gente, o Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem.
e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. É destaque aqui no portal folha1.com.br, anunciamos ontem, externamos aqui nossas condolências, nossos pesares e nossos profundos sentimentos a todos os familiares, a tragédia que abalou aí a família em Campos, né? O corpo do menino que morreu após se afogar em piscina, sepultado no Caju, em Campos. Teve uma pessoa que falou ontem comigo, isso aí é do ano passado, né? Ano passado também teve um caso semelhante a esse aqui na região. Eu não lembro bem exatamente, mas assim, qual, mas eu falei, não, infelizmente não é do ano passado, esse é um outro caso. Lorenzo Barreto dos Prazeres tinha 1 ano e 2 meses. Né? E agora o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Paulista adotado por Campos, promotor Vitor Queiroz vai atuar no Rio de Janeiro. Ele sairá para a disputa da Promotoria de Justiça de Família no Rio de Janeiro. Foragido por tráfico de drogas é preso no heliporto do Farol. Campos já conta com potência de 111.164 kW pico de produção de energia solar. Espetáculo de produção, né? Dados divulgados nesta quinta-feira são apenas de 2026, hein? Campos recebe aqui um abastecimento da central mesmo de energia de 54, era, né, até uns 2 anos atrás, 54 megawatts de energia, para abastecer toda a região também, né? Após 4 anos, ponte e passarela de Donana começam a ser restauradas. Segundo informações do DRRJ, obras da RJ 216 têm previsão até o final de fevereiro. O produtor rural de Miracema é solto após ser preso por enganos. Causou uma revolta também muito grande na população como um todo, né? Vereadores do interior pedem suspensão de licitação de água no TCE. Tá aqui, cavalo é atropelado na Avenida Alberto Lamego, em Campos. Presidente do TJ adia viagem para assumir o governo do estado do Rio de Janeiro. Ainda, PM, se o presidente do TJ estivesse viajando, aí quem é que assumiria? Uma boa pergunta. O Aloysio está aí para nos socorrer, nos ajudar nessa situação. PM apreende cerca de 60 quilos de maconha dentro de um apartamento em Campos. Foragido é recuperado após resistir à abordagem e usar falsa identificação. Moraes nega visita de Valdemar e Magno Malta a Bolsonaro. Campanha contra a gripe com a cepa 2025 segue até sábado em Campos. E ainda, Prefeitura de Campos paga servidores nesta sexta-feira. Só para finalizar, são 136.825.000, valor que impacta positivamente a nossa economia. Aliás, qualquer economia de uma cidade, com 136 milhões de reais. São essas manchetes que estão aqui no portal folha1.com.br. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo aí a esta bancada, sempre bom poder contar com você aqui, hoje, nesta sexta-feira, fechando aí mais uma semana. Bom dia, Aloysio. Bom dia, por quê? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Então, vamos torcer. Desculpa. Não. Começa assim, depois engrena. Termina num bom dia. Vamos na fé. O dia de hoje é um dia levinho, né? Então tem tudo para ser. Sim. Cada vez melhor. Amanhã só tem um jornal impresso, só tem 200 colunas para. Não inicialmente, como você colocou, pedir desculpas ao ouvinte, telespectador, né? A gente tinha marcado com o Caio Viana, deputado federal, candidato a deputado federal na eleição de outubro, né? Mas
ele retornou à tarde e, enfim, qualquer um, se ele perdeu o pai, eu também perdi. Qualquer um que perde o pai fica emocionalmente, né? É mais compreensível isso. E ele preferiu adiar a entrevista que ele daria aqui, inclusive para falar sobre a Arnaldo Viana, né? Aqui hoje. A gente respeita e enfim, desejo força e fé para Caio, né? Mas, por conta disso, hoje o telespectador e o ouvinte vai ter que se conectar com nós dois aqui mesmo, vai ter que ficar conosco, né, para fechar a semana, que geralmente a gente faz, na semana minha, a gente faz um dia da semana, a gente faz só nós dois, né? Esse foi 2 vezes por necessidade mesmo, porque ontem à tarde, final de tarde, quando o Caio retornou, ele achou melhor fazer só com nós dois do que chamar as pessoas em cima da hora, né? Enfim, mas vamos de qualquer maneira, com toda a compreensão e desejo de estabelecimento aí de Caio, né? Essa coisa forte que perdeu um pai, sobretudo um pai tão marcante como o Arnaldo Viana, e vamos levar com nós dois hoje. Reforço aí a sua mensagem, né, de força para o Caio, para a família, né, toda aí, que possa se sustentar agora na sua fé. Aloysio, rapaz, antes de entrar nessa questão que eu, assim, no meu modo de entender, acho que é uma movimentação muito forte, pelo menos, porque assim, eu falava aqui sobre 2014, 2018, 2022, dessa terceira via que não surge, mas, e aí o Kassab me parece que faz uma força agora com o seu partido para lançar essa terceira via, que na verdade não é nem bem uma terceira via, mas nós vamos entrar nisso. Antes eu só queria entender o seguinte: eu vi os comentaristas de política, esse pessoal que acompanha o candidato, o pré-candidato, né? Sempre, aonde ele vai, eles estão. E eu percebi ontem, em vários canais, e comentaristas diferentes, claro, uma coisa. A gente não sabe o que pelo menos eu não sei, o que o Tarcísio conversou com o Bolsonaro. Porque a princípio ele iria visitar o Bolsonaro na semana passada, mas aí não foi, criou até um clima, aí já entra aquela turma, porque estão brigados, aquele negócio. Mas de fato fez a visita ontem na Papudinha, onde está o ex-presidente Bolsonaro. E o comentário que eu vi, eu não sei se você acompanhou isso, é de que o Tarcísio saiu tipo aquela criança que não ganhou o presente que queria, que não ganhou saiu dizendo que está tudo bem, que ele nunca foi nem candidato a presidente, nem era pré-candidato a presidente, o projeto sempre foi São Paulo, aquele discurso. Mas parece que quem acompanha ele todo dia, não eu, mas quem acompanha e comentou ontem, comentou isso, estava com uma expressão muito desanimada, muito triste. E claro, assim, o cara que tem uma projeção que ele teve, aliás, a gente cansou de falar aqui, se tinha alguma coisa boa no governo Bolsonaro, era o Tarcísio. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, obrigado. E aí, cara, você viu esse movimento, você viu essa visita dele a Bolsonaro? Você chegou a acompanhar alguma coisa? Se acompanhou, concorda de que ele ficou meio triste depois dessa visita, a expressão, a fisionomia dele? O que você pode falar sobre isso? Nogueira, ontem foi um dia muito corrido para mim. Eu vi en passant. Não cheguei a ler uma matéria, me aprofundar sobre a visita de Tarcísio a Bolsonaro, né? Mas é aquela coisa, né? Tarcísio, em todas as pesquisas, aponta ser um dos candidatos mais competitivos, se não mais competitivo, de oposição contra Lula. E o Bolsonaro preferiu, desde dezembro, ungir o filho Flávio
candidato dele e do bolsonarismo, né? Enfim, agora, o Centrão claramente não quer Flávio Bolsonaro. Não quer. Então, tanto o movimento do PSD, ao filiar Arnaldo Caiado, que era do União, né? E tem, além de Caiado, tem Ratinho Júnior, como você colocou, e Eduardo Leite como pré-candidato à presidência. São 3 pré-candidatos, né? Quanto o movimento de Tarcísio, eles são movimentos pela chamada terceira via, né? Só que Tarcísio, diferente, porque Caiado, Ratinho Júnior e Eduardo Leite estão no segundo mandato do governador. Eles não podem se candidatar um terceiro consecutivo. E Tarcísio ele está no primeiro mandato do governador. Ele pode não só ser candidato à reeleição, como ele lidera com ampla margem de vantagem as pesquisas para o governador de São Paulo, né? Então, Tarcísio, ele tem uma rede embaixo do trapézio, do fio de aço do trapézio, que Ratinho Júnior, Caiado e Eduardo Leite não tem. Né? E há quem diga que ser governador de São Paulo é melhor até do que ser presidente do Brasil, né? É a locomotiva econômica do país, né? São Paulo. Então, Tarcísio tem essa vantagem, né? Sobre Caiado, sobre Ratinho Júnior e sobre Eduardo Leite. E, de fato, você falou que a gente ouve muito. Parece que o Brasil é São Paulo, né? Coisa impressionante a força, a potência daquele estado. A gente não tem dúvida disso. Mas vamos lá. E esse movimento, porque o Kassab fundou o PSD, foi em 2011. E ele prometeu lá naquela época que o partido nem seria de esquerda nem de direita, seria uma opção a essas duas polarizações, porque naquela época a polarização ainda era PT-PSDB, não existia em 2011 ainda o Bolsonaro. E ele mesmo alega, né, que lá tem o Otto Alencar, o Antônio Brito, o Omar Aziz. Então, não é um partido de direita, né? Mas também não é de esquerda, é de centro. E tem uma diferença que você traz aqui muito interessante, que às vezes no comentário que as pessoas fazem, também misturam centrão com centro. É diferente. E você explica bem isso pra gente. Mas eu quero entender como que que tacada foi essa que o Kassab fez? Porque, para quem não sabe, me perdoa, Luiz, para quem não sabe, o Kassab é secretário de governo do Tarcísio em São Paulo. Tarcísio está no Republicanos, né? Então você vê, para você ter ideia, assim, o último secretário de governo que a gente conheceu aqui mais próximo da gente foi o Rodrigo Bacelar. O cara tinha, né, um poder extraordinário junto ao governador Cláudio Castro. Então, talvez não se repita esse mesmo poder lá com o Kassab, mas é um secretário importante que trata assuntos de todas as pastas do governo. Ou seja, é como se fosse um subgovernador, uma coisa assim, talvez até mais que o vice, né, uma opinião minha. E aí ele traz o Ratinho Júnior, que já está no PSD, que você falou, que é o governador do Paraná, o Eduardo Leite, que chegou ano passado, e ele traz, do nada, o Caiado, que é o governador de Goiás, que você já comentou aqui, passou por lá recentemente, e viu um estado muito bem administrado na sua ótica. Como é que é esse movimento? Ele bate o martelo de vez então, fala, pelo jeito o Tarcísio não vem mesmo, acabou a possibilidade, vamos seguir aqui e vamos lançar a nossa candidatura própria de um desses três. E se for, qual desses três que pode ser? Quer dizer, primeiro eu te pergunto, como é que foi esse movimento? Ou esse movimento serve do tipo assim, o presidente Bolsonaro,
Como é que fica essa situação? Você vai lançar Flávio mesmo? Porque nós estamos aqui com o PSD super forte nessa corrida e se lançar Flávio eu não te apoio. Como é que é esse movimento, Luiz? Tem várias interpretações, né? Há quem diga que a SAB está valorizando o passe para quem quer que pinte aí como favorito. Hoje o favorito é Lula, né? Se bem que a Paraná de ontem, vamos falar sobre ela dá um cenário menos confortável para a reeleição de Lula do que as pesquisas de Ideia, Quest e a Transintel também feitas em janeiro desse ano, né? Mas Kassab joga com várias possibilidades. Há quem diga, por exemplo, que ele poderia abrir mão de uma candidatura se o Lula apontar, assim, abrir um favoritismo maior do que já tem hoje nas pesquisas, para ele ver quantos ministérios ele consegue um presidente que se elegeu, no caso, se for Lula, né? Valorizar o passo para o novo governo, né? Agora, não há segredo para ninguém que embora Tarcísio seja republicanos, como você bem observou, Kassab ocupa a Segov de São Paulo, né? E a Segov, Secretaria de Governo, qualquer governo, seja municipal ou estadual, ele é uma das secretarias mais importantes, mais empoderadas, né? Então, não é segredo para ninguém que o plano A de Kassab seria Tarcísio, né? Só faltou combinar com os russos, faltou combinar com os Bolsonaro, que ungiram aí Flávio Bolsonaro como candidato. E o fato é que Flávio Bolsonaro, desde dezembro, quando o pai ungiu o candidato, vem crescendo nas pesquisas. Isso é um fato também, em todas elas, né? Agora, tem, Luiz, a possibilidade desses 3 nomes, porque como você disse, importante observação, os 2 primeiros, que é o Ratinho Júnior e o... Eu estou lendo nessa ordem, estou falando nessa ordem, porque na verdade qual é a ordem de chegada deles no partido, né? Só por isso. O Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, né? E aí agora o Caiado, o que? Eles não seriam, então, uma possível terceira via? Seriam, talvez... Porque, assim, o que o político quer? O político quer estar em evidência. Nós vamos falar sobre Vladimir mais tarde, e um político sem mandato, nós já falamos isso aqui para repetir, ele precisa de um mandato, ele precisa estar em evidência. Não, um político sem mandato, né? É um jogador sem clube, não adianta. Então, você acredita que esses 3 aí, nomes, junto do Kassab, seriam uma super equipe aí do PSD num próximo governo? Seria isso, então, que você fala? Rapaz, não vou dizer que os planos de Kassab sejam os mesmos de Ratinho Júnior, de Eduardo Leite e de Caiado, né? Eu acho que política sempre é um jogo de interesses, né? Agora, Kassab, se tem uma certeza no Kassab, né? No pragmatismo dele. Aí, governo, isso é a favor, né? Então, negocia o espaço nesse governo. Kassab, como centrão, a tendência é que eles sejam aliados de qualquer governo que qualquer governo que abra as porteiras para eles, né? Tanto Kassab quanto Centrão. Aliás, o PSD é o partido considerado Centrão, né? Ele fala que não. Ele alega que em tudo que é entrevista que eu vejo ele dar, ele fala que não. Que o PSD é um partido do centro. Nem a direita, nem a esquerda e nem central. É centro. Direita, pelo amor de Deus, né? No mínimo, centro-direita. No mínimo, né? No mínimo. Direita, não é de centro. Centro exato, acho que nem existe, né? Mas enfim. O centro Mas certamente é um partido de centro-direita à direita, né?
o À PSDB. direita. Certamente. Ele falou, nas entrevistas ele fala que desde quando fundou o partido com essa ideia de ser uma opção fora essa polarização que eu citava lá. Agora, Aloysio, e essa questão, e aí justamente vem também uma outra coisa importante, essa tal terceira opção, vamos dizer assim, né, que o brasileiro me parece também não sei se o brasileiro, se essas pesquisas do Felipe Nunes, me parece, elas são muito detalhadas e trazem assim informações interessantes, né? E aí você faz isso ficar mais fácil até para a gente entender daquela divisão, né, dos 5 grupos que a gente tem no Brasil, que se dividem para a opção aí de escolha de presidente da República. Agora, o que acontece nesse país, se é que é possível você comentar isso? Porque assim, quem estava furando a bolha da polarização PT-PSDB, que hoje até a gente comenta, às vezes tem saudade daquele tipo de polarização, que a gente reclamava na época, mas hoje a gente tem saudade, que hoje está muito radical, está muito, né, odiosa, era o Eduardo Campos, que você inclusive cita sempre aqui sobre aquelas tragédias que aconteceu, né, do avião dele cair, e aí Marina, né, foi quase que leva a eleição, aquela coisa toda, quase que leva, cresceu assustadoramente naquela época, enfim. Depois daquilo, não teve mais uma terceira opção para furar aquela bolha, a não ser quando o Bolsonaro chegou. Como é que é essa coisa de ser uma terceira opção? A gente vai ter de novo, então, propositalmente, pelo que eu estou entendendo, uma eleição meio que plebiscitária? Ou seja, vamos escolher Lula ou não escolher Lula, escolher Flávio? Vai ficar entre os dois novamente? Nogueira, na verdade, nós tivemos uma terceira via também, a lei de 2014, que primeiro com o Eduardo Campos, depois com o sua vice, que assume a candidatura com a morte dele, Eduardo Campos, no acidente de trágico de avião, Marina Silva, nós tivemos uma terceira via também viável, literalmente, em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito. A terceira via era Ciro Gomes, né? Então, nós tivemos, nós não tivemos certamente em 2022, onde, de novo, Ciro Gomes e Simone Tebet performaram abaixo das duas casas, né, decimais de intenção de voto, perdão, de votos válidos nas urnas do primeiro turno, né? Ali, realmente, em 2022, a polarização, ela sugou qualquer possibilidade de terceira via, já no primeiro turno, né? Porque na eleição dos turnos, o que acontece? Por que existe a eleição dos turnos? Para você, em tese, votar de acordo com a sua consciência no primeiro turno e fazer o voto útil no segundo, né? Só que, com o passar do tempo, as pessoas já fazem voto útil no primeiro turno, né? E isso desidratou muito em 2022 a terceira via. Agora tem aqui uma pergunta aqui, se me permite, Nogueira, do Renato Carvalho de Oliveira, no streaming. Ele coloca aqui: bom dia a todos. Aloysio, com o dólar se encaminhando para ficar próximo dos R$5, a inflação dos alimentos diminuindo, Banco Central diminuindo a taxa de juros Selic, seria Lula imbatível com todos os parâmetros juntos, fora o poder da máquina nas mãos, independente do adversário? Obrigado. Não existe candidato imbatível nas urnas, né? Às vezes você tem caras que, assim, eleições que são muito desenhadas. Vamos pegar, por exemplo, a reeleição de Vladimir em 2024. Todas as pesquisas de março de 2023 a outubro de 2024, todas, candidato de oposição sendo Caio Viana, sendo Carla Machado, que não podia, né? A gente antecipou que não podia, a prefeita de Campos, ou sendo Madeleine, que acabou sendo a candidata, nunca a reeleição de Vladimir esteve ameaçada, nunca. Mas ainda assim não existe candidato imbatível. E a Paraná de ontem
revela que, muito pelo contrário, o Paraná fez 2 cenários de primeiro turno, né? Estimulada quando apresenta o nome dos candidatos, né, ao pesquisado. E primeiro turno, Lula e Flávio Bolsonaro, deu 39,8% de intenção de voto para Lula, contra 33,1% para Flávio Bolsonaro. Aí depois Ratinho Júnior 6,5%, Caiado 3,7%, Zema 2,8%, Renan Santos 1,5%, Aldo Rebelo 1%. E com o cenário, primeiro turno, com Tarcísio no lugar de Flávio, deu Lula 40,7%, Tarcísio 27,5%. Caiado 6,6%, Zema 4,4%, Renan Santos 2,0%, Aldo Rebelo 1,4%. Ou seja, está Flávio performando melhor do que o Tarcísio no primeiro turno. E, assim, o mais preocupante para a reeleição do presidente Lula são as projeções de segundo turno, né? Que tudo indica que vai ser a eleição de 2 turnos, né? A gente pega alguns lulopetistas mais crentes, assim, mais fiéis, né? Que apostam na vitória de Lula no primeiro turno. Embora essa possibilidade matemática ela realmente ela surge nas pesquisas, alguns cenários, a gente tem que levar em consideração o que já houve para projetar o que pode ser, né? Lula, em 2006, ele foi eleito em 2002, né? No segundo turno contra a Serra, que é candidato do então presidente Fernando Henrique, e levou. Em 2006, ele tinha, quando foi candidato à reeleição, muito mais aprovação do governo, num Brasil ainda não tão polarizado, né? E com aprovação do governo muito melhor, Lula não conseguiu eleger em primeiro turno. Né? Então, se ele não conseguir um turno contra Alckmin, né? Hoje, seu vice-presidente. Mas se ele não conseguiu se eleger em primeiro turno em 2006, um Brasil ainda não tão polarizado e com aprovação de governo muito melhor, pouca coisa indica que ele vai conseguir em 2026, 20 anos depois. Né? Com o Brasil muito mais dividido pela polarização e com aprovação de governo muito menor. A aprovação do governo de Lula, e essa é matematicamente a grande chance da oposição, seja os Bolsonaro, seja uma terceira via, é que a aprovação de Lula e a aprovação de governo, elas estão ali em empate técnico, né? Basicamente, metade dos brasileiros aprova o governo Lula e metade desaprova. E ele, em 2006, ele tinha mais de 60% de aprovação. Né? Então, ele não conseguiu ser eleger em turno único. Né? A gente entrevista, conversa com um petista mais. E, cara, foi a mesma coisa em 2022. Lula, na verdade, ele não ganhou no primeiro turno de 2022, muito pouco. Foi menos 2 pontos percentuais, porque ele não ganhou no primeiro turno. Mas, de fato, ele não ganhou. Né? Na verdade, o único presidente que foi eleito em turno único no Brasil, na história do Brasil, desde que o segundo turno foi adotado pela Constituição de 88, o Fernando Henrique Cardoso, em 94 e 98. Mas também, muita gente fala, e é verdade, muitos analistas, mais conhecimento, que o Fernando Henrique, embora a urna eletrônica tenha começado em 94, ela em 98 ainda você tinha voto impresso, né? voto papel. E o que acontece com o voto impresso? Você tem uma cédula ali e tem uma caneta para escrever, né? Porque é muito mais fácil você anular o voto. É muito mais fácil. E tipo assim, Cláudio Nogueira ou Luiz, você escrever, nenhum dos dois vale nada. Quero que os dois estudam. Você não pode fazer isso na urna eletrônica. Percebe? Então, o percentual de voto válido,
um voto de papel, para você se eleger no primeiro turno, ele, por você ter a possibilidade de anular mais no voto impresso, ele é menor, né? Há muita gente que diz que Fernando Henrique ganhou, porque, lógico, o plano real, que o elegeu e reelegeu em turno único, mas era mais fácil anular o voto no tempo de Fernando Henrique. Então, isso também deixa qualquer presidente, ou governador, ou prefeito, candidato à reeleição, com mais possibilidade de vencer em turno único. 7h51, surgiram várias perguntas aqui para você. Eu vou tentar resumi-las aqui, você comenta aí, e caso queira trazer algum outro detalhe da pesquisa aí, fica à vontade. Mas, tem aquela estratégia que foi usada lá no Chile por José Antônio Cast e pelo seu grupo político de pulverizar as candidaturas, e deu certo. Levou para o segundo turno e ele, né, ganhou no segundo turno. Tem um outro detalhe aqui, para acrescentar nessa análise. Um outro detalhe. Bolsonaro, você falou que Fernando Henrique foi, de fato, ser corretíssimo, o único presidente reeleito em primeiro turno. Bolsonaro foi o único presidente que perdeu reeleição. Ou seja, perdeu no cargo. Temos que levar em conta que Lula está no cargo. É a máquina. E aí? Mas as pesquisas não mostram isso, né? Você vai comentar. E tinha um outro detalhe também, que eu acabei agora com tanta coisa aqui, fugiu da memória. Mas basicamente é isso. Você não acha que pulverizar seria o ideal, e pelo jeito não vai pulverizar mais? Porque tem. E dá outro detalhe: Minas Gerais não entra nesse esquema político lá com Zema, ele não aparece, eu não sei porquê, né? Porque que ele não desponta nessas pesquisas também, não coloca o nome, sabedor de que o Flávio, aí já mudando, o Flávio também me parece que agrega o norte, o centro e o sul do país. Por quê? É Bolsonaro, é da família, é Bolsonaro de novo. Diferentemente desses outros nomes, como o Tarcísio e o próprio Zema, se viesse, o Caiado e tal. Então, assim, que não tem esse mesmo conhecimento que o Flávio. Como é que você faz essa mistura aqui, essa salada aí mista que eu fiz aí? Como é que você analisa isso tudo? Só para lembrar que eu acabei falando das projeções da Paraná, divulgada para primeiro turno, eu falei de segundo turno, né? O segundo, Lula apareceu na pesquisa do Paraná de ontem em 2 empates técnicos no segundo turno. Um Flávio Bolsonaro, valor de hoje, né? Lula teria 44,8 de intenção contra 42,2 de Flávio, 8,3 de branco e nulo, ou nenhum, e não sabe, não penou, 4,7. É margem de erro de 2,2 para cima e para baixo. É empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro. E Lula e Tarcísio de Freitas, segundo turno. Lula 43,9 contra 42,5 de Tarcísio. É outro empate técnico, né? Nenhum branco e nulo 9,1, não sabe, não penou 4,6. Ou seja, o cenário da Paraná está apertado, né? Está bem apertado. Está apertado com o Flávio no primeiro turno, para Lula, mais apertado que com o Tarcísio no primeiro turno, e apertado com o Flávio e com o Tarcísio no segundo turno, né? Então, essa eleição assim, você falou aqui a gente sempre, você falou do Eduardo Campos, aquela tragédia de 2014, que Marino assume a candidatura do dia para a noite, quase se elege presidente, só não se elegeu porque a campanha naquela época era mais longa do que hoje, dava tempo de ter uma onda contra onda, e naquela eleição Dilma e Aécio reagiram, e acabaram disputando o segundo turno, vencendo por Dilma, também diferença muito pequena. A campanha de hoje ela é mais curta, né? É mais curta, então é mais difícil você ter tempo de ter a contra-onda, né? É mais difícil. Aquela coisa, né? A gente tem que achar que o mundo
sempre foi como é agora. Não, o mundo já foi diferente. Então, definição pelo turno. Era mais fácil no tempo do voto impresso com o Fernando Henrique. Né? A eleição não foi sempre com urna eletrônica, né? E há ainda quem debata a urna eletrônica, né? Enfim, essa coisa, esse questionamento bolsonarista aí das urnas eletrônicas. E a campanha já foi mais longa, né? Então não é tanto tempo assim. Nem que a eleição 98, mas Marina, estamos falando de campanha mais longa, estamos falando de 2018, né? Perdão, 2014, né? Então não estamos falando de um passado tão distante assim, estamos falando de 12 anos atrás. Agora, é aquela história. Há quem diga até, a gente comentou isso aqui também, se tem mais uma semana de eleição aí, e com aquele programa, acho que é Avança Brasil, agora não me fale o nome aqui. Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, perfeito. Auxílio Brasil, obrigado. Há quem diga que se tem mais uma semana, o Bolsonaro reverteria essa situação. Na verdade... Desculpa. Não. Perdão. Por favor, eu ia falar o que você ia explicar aí. Não, e você sempre fala que tem um fator preponderante maior do que o programa em si, que é o crédito consignado, que você explica aí. Sempre você comenta isso aqui. Assim, todas as pesquisas, na verdade, desde 2018, né, quando o Lula foi preso, Lula liderava as pesquisas do presidente. Né? Então, a eleição de 2022, a despeito desse questionamento, não vou entrar nem nesse mérito, né, até porque também não é só bolsonarista. Lula petista também, quando a pesquisa não está boa para Lula, o PT, também teria que questionar as pesquisas. Né? E aquela coisa, todos com o mesmo destino, né? Chorador de corno no queixo da cama com o resultado da urna. Né? Que deve ter uma exceção. A China, que hoje é o país mais populoso do mundo, também a maior democracia do mundo. Imagino que com mais de 1 bilhão de pessoas na China, deve ter um maluco lá que falou isso e não foi chorar na cama. Imagino que deve existir. Assim, até matematicamente, é possível que exista. Eu não conheço. Mas deve existir. Alguém que não tenha batido no peito, a eleição é na urna, para questionar a pesquisa e não tenha ido chorar no queixo da cama, dor de corno, com o resultado da urna. Deve existir. Eu acredito que estatisticamente é provável que exista. Eu só não conheço. Mas deve existir. Isso é igual cabeça de bacalhau. Se sabe até que tem, né? Mas quem já viu? Cabeça de bacalhau, enterro de anão. Rapaz, eu fui apostar uma vez com um cara no bar do meu querido e saudoso Queijinho, lá na Pilinca, que essas coisas, né, difíceis de achar, carteira, por exemplo, e eu perdi a aposta, tive que pagar na hora. Foto de sogra na carteira. Também Essa não conhecia, essa é boa. Rapaz, eu perdi. Falei, cara, eu nunca vi foto de sogra na carteira. O cara tirou a carteira, eu não conheci o cara. E nós fomos pesquisar e fomos ver. Era a sogra dele mesmo. Cara, sensacional. Falei, nunca mais deu uma aposta. Foto de sogra na carteira, se você me perguntasse também. Cara, acho que seria mais difícil que achasse indiano aí que bateu no peito. Perdi a aposta. Aqui, bom, são 8 horas em Campos. Você é azarado mesmo, tô falando, rapaz, esse negócio de Mega Sena, esses negócios aí, bicho, só, muito difícil. O dia que eu ganhei no jogo do bicho aqui, tive que dividir com todo mundo na rádio. A menina falou com todo mundo aqui que eu tinha ganhado, aquele negócio todo. Você levou quanto, Marcelo, naquela? 50? Não, Marcelo estava tarde, não levou, mas todo mundo levou uma beiradinha do dinheiro que eu ganhei. Eu falei, não valeu nada o ganhar. Você é mais azarado que Vladimir pro Flamengo que chama pro Fluminense.
Que isso, rapaz. Vladimir agora comprou uma meia vermelha e preta lá para ver se ajuda. Mas deu sorte dessa última vez, né? Também é uma coisa. Não, Vladimir pro Flamengo e Cristiano pro Fluminense. Cristiano também é pé frio com o Fluminense? Ele não vai mais ver jogo hoje, mas foi muito jogo. Eu papai, que também, papai também é tricolor, Uhum. a gente brincava, papai é tricolor. Ia se ferrar, por quê, papai? Cristiano foi meu jogo. Deve estar ouvindo. Agora, logicamente, se você falasse com o Cristiano e com o Vladimir, eles vão dizer o pé frio somos nós, né? Sim, seguramente. O papai falava, pô, o Fluminense vai se danar por causa de quê, papai? Cristiano. Tá, pai. Ó, bom, vamos lá. Recompondo aqui, são 8h02. Vamos ao intervalo. A gente volta para trazer 2 temas aí que já são pertinentes aqui à nossa região e à nossa cidade, que é interessante também deixar claro para a população como é que vai suceder isso. Tudo vai depender ainda de muitos fatores, mas o Cláudio Castro vem concorre aí a algum cargo, provavelmente senador, e ele tem que deixar o governo. E quem assume o governo é o presidente da Alerj, que não temos hoje um presidente efetivo, temos um interino. E aí quem tem que assumir é o presidente do TJ, que a gente já falou aqui. Bom, como é que fica isso? Mas aí tem que eleger um governador para esse período chamado mandato tampão de 8 meses. Quem vai votar? Daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Seguinte, Nogueira, também vamos falar um pouco. Lógico que o âncora é você, eu sei que dita a pauta, mas vamos falar um pouco também da remoção do promotor de justiça Vitor Queiroz, da promotoria de família de Campos para a cobiçada promotoria da cidade do Rio de Janeiro, né? Sim. Não chega a ser uma promoção, tecnicamente, mas de fato é. É um cargo na capital, um cargo ocupado geralmente por promotores do serviço prestado, bom serviço prestado, como o caso do Vitor, excelente serviço prestado, né? Excelente serviço prestado, antes de se tornar procurador, que aí sim é uma promoção de carreira, entendeu? Sim. Você primeiro vai para a capital, ocorre a mesma coisa com o juiz, do pulo de juiz para desembargador. Né? Você no final de carreira pode ser uma boa folha de serviços prestados, e você com a missão de ascender na carreira, também há quem não tem essa missão, né? Você ir para uma vara da capital, promotoria da capital, para depois você dar um passo adiante na carreira. No caso do promotor, se tornar procurador, no caso do juiz, se tornar desembargador. E aí é um misto, que nós vamos comentar daqui a pouco, de sentimentos que eu particularmente tenho, de tristeza e alegria. Por quê? Tristeza porque a gente vai perder um paulista que nós adotamos, Campos adotou, e que tem nesse time de promotores que atuam em Campos uma excelência muito grande. E alegria por ver também né, o crescimento, o desenvolvimento, né? Profissional de um cara bom, de um parceiro bom, de um amigo bom como ele. E Vitor também é corredor, gosta de correr também, de vez em quando a gente correu para maratona de Boston, pô. Cara é top. Não, Cristiano já... Cristiano já está no outro patamar, né? Eu estou num patamar muito lá embaixo aí. Mas Vitor... Não, Vitor é... Maratona de Boston. Vitor é puxada de perna lá no alto. E engraçado, é um cara pequeno, né? É um cara baixo, mas assim... Eu já não corri com ele, mas correndo, cruzei com ele. Cara, você segue baixinho 5 minutos, depois você tá o pau e liga pra fora. Rapaz, é igual o Fiat Uno turbinado. Não pega, não. Uma vez, cara, eu tava correndo ali na Atlântica, e aí tinha maratona, acho que era minha maratona do Rio. E aí, cara, tô assim correndo trotando, né? E esse outro barulho,
Brum, brum. Eu olhei para trás, passaram 2 quenianos, que estavam para minha maratona do Rio, né? Cara, e é um biótipo engraçado, que a cabeça pequenininha, tronco curto e as pernas enormes, né? Quando eles passaram, e o barulho, cara, era de como se fosse um cavalo correndo. Sim, né? sim. Eu falei, pô, passaram assim, quer saber do negócio? Vamos ver se esses caras são bons mesmo. Disparei o teto queniano. Nogueira, eu segui ele, acho que 1 minuto, 2 minutos. Depois, o pau me deu para fora. Quer dizer, eu fui de Copacabana ao Leme e voltei. Trotando. Aí eu parei um pouco, porque eu não aguentava mais nem trotar, porque... Nogueira, o Bruno, eles passaram e voltaram por mim umas 6 vezes. Cara, eu... 6 voltas de muito bom. Não, eu vi, você está falando aí o que você fez e é uma experiência legal para dividir com a gente aí que gosta. Acho que hoje virou já uma febre essa questão de corrida, né? O mundo todo aí, a cidade toda correndo, é muito legal. Mas eu nunca vi assim de perto, mas vi num vídeo recente, acho que foi na maratona aqui do final de ano. E aí, São Silvestre, os caras de bicicleta tentando acompanhar os quenianos. Cara, é muito, muito, muito fabuloso, muito fantástico. Impressionante a forma... cara, os caras, sabe aquele cara que é brasileiro e nasce para jogar bola, não tem jeito, ninguém segura? Os caras nasceram para correr e acabou. Não tem jeito. A perna assim... O tempo que eu corria, que hoje eu rolo, né? Rapaz, tá vendo a foto minha de 96? A gente mudou. Quando você era gordo, era magro. Quando você emagreceu, eu engordei. Não, não vão continuar assim, não. Vem pro lado de cá também. Eu me lembro do Chico da Rádio. Você. Chico na TV e Chico da Rádio. Rapaz, naquele tempo... Chico na TV. Rapaz, Chico na TV. Era 54. Vem cá, bolão! Ele chama de... pança. Filha da mãe. Você com a cara... Puxa, igual uma lua, né? Mas a televisão engorda. Isso tem um problema, né? Que? Televisão engorda a pessoa. Não, você era cheinho. As pessoas encontram comigo na rua. É você que fazia? Eu falei, mas você era forte. Eu falei, forte que a senhora é educada. Eu era gordo, obeso. Dificuldade, no nosso tempo não tinha manjar, né? Não tinha essas canetinhas aí. Bom, agora tá relativamente mais fácil, né? O nosso foi na força da fé mesmo e do ódio. 8h09, Aloysio. Fechado aqui, então, a gente volta, vamos falar sobre isso, a saída assim, do Vitor, né? Que a gente comemora por ele, mas fica triste e torce para que, né, outros também do mesmo naipe dele venham para cá, estejam aí prontos para atuar aqui na nossa região. Nós temos a felicidade de ter aqui historicamente grandes promotores, né? Haja visto o nosso saudoso Marcelo Lessa. 8h09, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem. Pausa rápida aqui no Folha no Ar e a gente volta a seguir com mais informação e com essa conversa aqui nesta manhã de sexta-feira. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampos.